Oba! No vídeo de hoje eu vou plantar flores para decorar o meu jardim no clima de outono e inverno. Eu vou te mostrar como fazer o plantio dessas flores em vaso, como fazer a escolha das espécies para que fique uma composição bem harmônica e também vou falar um pouquinho sobre a diferença entre as plantas perenes e plantas de estação para você saber quais as vantagens de cada uma delas. Então eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo cheio de flores, cores e inspiração. Eu sou a Cris Bernardi, sou designer floral e jardinista apaixonada pela natureza. Trabalho com plantas há mais de 15 anos, mas aprendi a amar o jardim e as flores com a minha mãe e com a minha avó. Então nesse canal eu compartilho com você o meu conhecimento e a minha experiência. Eu vou começar te contando que eu moro em Curitiba, no Paraná, no sul do país. Então aqui na nossa região as estações são bem definidas e o inverno é bem rigoroso. Então as espécies que eu escolhi são plantas que apreciam o frio e toleram baixas temperaturas. Também vou começar te falando um pouquinho sobre a diferença entre as plantas perenes e as plantas sazonais ou plantas da estação. As plantas perenes são aquelas plantas que têm um ciclo longo, que vivem mais de 2 anos. São plantas que não têm praticamente manutenção e por isso, quando nós temos essas plantas no jardim, a gente tem um baixo custo de manutenção. Já as plantas sazonais ou plantas da estação ou plantas anuais, elas têm um ciclo que elas crescem, florescem, dão sementes e morrem. Então a gente precisa trocá-las quando elas encerram esse ciclo. Normalmente esse ciclo todo acontece em uma única estação ou no máximo em 2 estações, no caso das plantas que são bienais. Então a vantagem que eu vejo das plantas sazonais é a gente poder estar mudando a cara do jardim, dando uma cara mais da estação. Então eu gosto de ter no jardim grande parte das plantas perenes por causa da baixa manutenção, mas eu gosto de incluir alguns vasos ou alguns canteiros com a planta da estação para ficar bem no clima da estação que a gente está vivendo. Aqui em Curitiba é bem normal a gente ver os jardins residenciais e praças públicas com bastante amor perfeito agora que chega o inverno. Outra vantagem das plantas sazonais é que elas são comercializadas muitas vezes nessas bandejas que vem 15 mudas e o preço unitário de cada mudinha é baixo. A gente encontra essas bandejas na faixa de 15 a 40 reais conforme a espécie. Então a gente precisa trocar, porém o custo unitário da planta é menor do que comparado a uma planta perene. Quando nós vamos plantar no mesmo vaso mais de uma espécie juntas, a gente precisa escolher espécies que tenham a mesma característica de rega e de luminosidade. Eu não posso plantar uma planta de sombra junto com uma planta que precisa receber sol. Eu não posso plantar uma planta que gosta que o solo seque bastante entre uma rega e outra, com uma planta que precisa ser regada frequentemente. Então, no meu caso, eu escolhi todas as plantas que têm características de cultivo muito semelhantes e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Esta é a Cineraria marítima, uma folhagem que se destaca muito pela cor das suas folhas prateadas, quase brancas. Ela pode atingir até 40 centímetros de altura, então entre as espécies que eu escolhi é a que vai ficar um pouquinho mais alta. É uma planta bem resistente, eu mesma já cultivei em canteiros e achei que ela ficou linda. E depois da floração, ela dá flores amarelas que a planta começa a definhar. E aí sim a gente precisa renovar o jardim ou o vaso que tem a Cineraria marítima. Ela se multiplica por sementes ou por estaca, um pedacinho do galho. Então a gente até pode se prevenir antes que a planta comece a definhar, a gente pode cortar pedacinhos do galho e fazer novas mudas. Mas é uma planta que eu aprecio muito e acho que ela fica linda combinada com as outras cores de plantas. Essa planta é o oxalis ou trevo amarelo.
e ela se destaca muito pelo contraste das folhas vermelho bem escuro com as florzinhas amarelas, que ficam pontos iluminados no meio da planta. Ela floresce praticamente o ano inteiro, ela fica bem aberta quando está no sol e se fecha no final da tarde. Ela é uma planta que tem um crescimento mais rastejante e ela cresce mais em largura do que altura. Quando ela não encontra o solo, ela pode ter um crescimento mais pendente, então ela fica linda em vasos e jardineiras. Eu mesma cultivo oxalis num painel vertical e eu acho lindo o destaque vermelho que se forma ao longo do painel com esse caimento. Ela floresce principalmente nos lugares que são mais frios e de mais altitude. O único ponto negativo do oxalis é que ele é uma planta tóxica se ingerida. Se multiplica por divisão da planta ou por pedacinhos de galhos. Essa outra lindeza aqui se chama áliso ou flor de mel, por conta do perfume adocicado que ela tem. Produz abundantes flores pequenininhas e delicadas. Esta branca é a mais comum, mas também existe a variedade rosa bem clarinho ou lilás. É uma planta muito resistente e tolerante às geadas. Ela também tem um crescimento rastejante, assim como o trevo amarelo, então quando ela não encontra o solo, ela pode ficar pendente, ficando linda em vasos e jardineiras. Ela se multiplica por sementes, mas é um processo mais difícil e delicado. Então, como é uma planta fácil de ser encontrada e que tem um custo baixo, vale mais a pena já comprar as mudinhas assim formadas. Ela necessita de uma reforma anual porque ela vai perdendo vigor ao passar do tempo. Agora o amor perfeito, a rainha dos jardins do inverno. O meu é a espécie mini, mas ele tem o mesmo cuidado da variedade de flores maiores. O grande destaque do amor perfeito é a variação das cores, das combinações, sendo que algumas flores têm as pétalas quase pretas e os miolinhos parecem ser pintados à mão. O verde das folhas também faz com que as flores ganhem destaque. E essa planta floresce a partir do inverno até a primavera. Segundo minha mãe, quanto mais frio, mais o amor perfeito produz flores. Ele necessita uma reforma anual porque vai perdendo a beleza e é uma planta que também se multiplica por sementes. Então no meu jardim é comum nascerem alguns pezinhos sozinhos por conta das sementes das plantas que ficaram da geração anterior. Mas uma planta linda e que para mim realmente é o símbolo do inverno. Agora, antes de fazer o plantio, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clica aqui em curtir e compartilhe esse vídeo com os amigos. É rápido, fácil e nós podemos espalhar a beleza das flores para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Você deve ter observado que eu tenho mudinhas aqui do lambari que eu não falei sobre ele. É porque eu não tenho certeza se eu vou utilizá-los nessa composição. Mas se você quiser aprender tudo sobre o lambari, eu tenho um vídeo e eu vou deixar o link dele aqui nos comentários para que você possa assistir depois. Todas essas espécies, elas podem ser plantadas diretamente no chão ou em vasos, não tem segredo. A única coisa que nós precisamos nos certificar é que os vasos sejam furados, porque eles vão ficar no ambiente externo, então se nós tivermos um período de muita chuva, o excesso da água precisa escorrer com facilidade por esses furos de drenagem. Como essas plantinhas têm raízes fininhas e delicadas, eu não preciso escolher um vaso muito fundo. Inclusive, um dos vasos que eu vou plantar é uma bacia mais rasa, mas não tem problema por conta das raízes dessas espécies serem pequenas.
Outra coisa que eu faço diferente nos vasos que ficam no ambiente externo é que eu coloco aquela primeira camada de drenagem, sendo argila expandida ou pedra brita, e eu não coloco aquela mantinha, aquele tecido que separa o substrato dessa camada. Isso porque se sair um pouquinho de substrato pelos vasos de drenagem não tem problema, não vai sujar por eles estarem no ambiente externo. Diferente do plantio que eu faço para os vasos que ficam aqui dentro da minha florestinha, que eu sempre, em todos os casos, coloco a manta para separar o substrato da camada de drenagem. Então eu vou fazer o plantio e eu já te conto mais detalhes sobre esse processo. Prontinho, eu adorei o resultado dos meus vasos, achei que o contraste das cores das plantas ficou lindo. E agora eu quero dar algumas dicas sobre o cultivo dessas plantas. A primeira delas é que elas precisam ser cultivadas à meia sombra ou a sol pleno. Isso quer dizer que elas precisam receber pelo menos 4 horas de sol todos os dias ou sol durante todo o dia. Em relação à rega, a gente vai sempre regar quando tocar o solo e sentir que ele está seco. A gente precisa dar uma atenção especial logo após o plantio, porque normalmente as mudas sofrem um pouquinho com esse transplante, então a gente precisa regar com mais frequência, mas na dúvida sempre toca o solo para sentir. Eu não fiz a rega após plantio porque eu quero posicionar os vasos no jardim e em seguida eu vou regar. Então rega em abundância até a água sair pelos furos do vaso. A primeira rega muitas vezes faz com que o substrato desça um pouquinho, ele vai eliminar os bolsões de ar que tem entre o substrato e ele pode baixar. Então se eu observar que alguma planta está com pouca terra, alguma raiz que não está coberta, eu posso acrescentar um pouquinho mais de substrato. O substrato que eu usei para plantar era uma terra vegetal já com humus de minhoca e eu misturei um pouco de casquinha de árvore, carvão triturado e um pouco de areia. Aí esse substrato ficou bem soltinho, já que nós temos plantas com raízes fininhas e essa terra não pode ficar compactada. Em relação à adubação, a minha terra já tinha humus de minhoca, então no primeiro mês eu não preciso adubá-las. Mas depois, passado esse primeiro mês, eu posso utilizar esse adubo que é específico para flores, é um forte flores, ele vai estimular as plantas a continuar a produzir flores. A recomendação da quantidade vai estar aqui no rótulo do fabricante e eu faço sempre uma vez por mês.
Aí eu criei 2 arranjos diferentes aqui, porque esses 2 vasos eles vão ficar juntos. Então eu distribuí as plantas da mesma maneira. Como ele é um vaso que vai ter uma frente, ele vai ser visto só de um lado, eu optei em colocar as cinerárias, que são as plantas mais altas, na parte de trás, um grupo de amor perfeitos, e acabei utilizando o lambari, que eu estava em dúvida se eu iria utilizar. Eu achei que ele ficou perfeito, dando essa leveza no caimento aqui desses 2 vasos. Então a composição dos 2 ficou a mesma. Já na bacia, que ela vai ser um arranjo que vai ser observado por todos os lados, eu fiz um grupo central de cinerária, vai ficar um pouquinho mais alto. Contornei com o trevo amarelo e aí fiz mais um contorno com a florzinha de mel. O contraste aqui das cores ficou lindo, eu adorei. Uma dica na criação dos arranjos, na distribuição das espécies, é a gente agrupar. Se eu colocasse aqui um oxalis, uma flor de mel, um amor perfeito, uma cinerária, visualmente eles se confundem. Então o agrupamento de espécies funciona muito bem e deixa o nosso arranjo mais harmônico. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa inspiração tanto quanto eu. Eu vou compartilhar o desenvolvimento desses meus vasos na nossa comunidade aqui do YouTube e também no meu Instagram. Não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!